right now. Olá pessoal, mais uma terça que nós estamos aqui com o nosso podcast Conexão Jogando com Elas. Eu sou Isabel Piccoli e, claro, estou acompanhada da minha parceira, Valéria Sensi. Olá, Val! Olá, Isa! Olá para todos que estão nos acompanhando. A gente chega com todo o melhor conteúdo sobre o futebol feminino. E nossas craques definitivamente estão com tudo nesse início de temporada. Vamos aos resultados? Vamos lá, Val! Vamos começar falando sobre o Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. A quarta rodada foi agitada, daquele jeitinho que a gente gosta. E é claro, o que não faltou foram gols. Isa, goleada foi o ponto forte da rodada mesmo. O Cruzeiro recebeu o Palmeiras, mas acabou derrotado por 5-0. Thaís Ferreira abriu o placar para o Verdão. A camisa 10, Carla, marcou 2 vezes seguidas e logo na sua estreia, Bia Zanerato balançou as redes e Rosana fechou o placar. Já Val, a partida entre Internacional e Kinderman terminou empatada em 0-0. Enquanto isso, em São Paulo, o negócio foi com emoção. No primeiro clássico majestoso da história do futebol feminino, o São Paulo acabou com a invencibilidade do Corinthians, que não perdia há 48 partidas. Glaucia e Duda marcaram para o tricolor paulista. Placar final 2-0 para as donas da casa, que assumiram a 6ª colocação da tabela e fizeram o Timão perder seus primeiros pontos no Brasileirão e cair para 3º colocado. Bom, Isa, o Santos tinha a dura missão de defender a liderança do campeonato e a tarefa foi cumprida. Venceu o Grêmio fora de casa por 2-0. Um gol foi contra da Juliana e o outro foi da atacante Larissa, que dedicou o gol ao técnico Guilherme Giudice. O comandante das Sereias não viajou com a equipe para dar sequência no tratamento contra o câncer, mas o bom resultado e a vitória não foram suficientes para manter a liderança. Isso mesmo, Val. As Sereias perderam a liderança para a Ferroviária, que nesta rodada fez nada mais nada menos que 7-1 em cima da Ponte Preta. O placar da equipe de Araraquara abriu com um gol contra de Sique logo aos 8 minutos do primeiro tempo. Mas as craques da Ferroviária estavam inspiradas. Rafaela 2 vezes, Carolina, Andréia, Sâmia e Patrícia marcaram os seus gols. Danara até diminuiu para a Macaca, mas não mudou muita coisa. Outra partida com muitos gols, Isa, foi entre o São José e o Vitória. O São José aplicou 6-0 nas baianas. Milene 3 vezes, dá até para pedir música, né, Isabel? E a Tainara, Duda e Ariel balançaram as redes. Ainda em São Paulo, o Audax recebeu o Irandubá e acabou perdendo por 2-1. Ana marcou para as donas da casa e as amazonenses venceram por 2 gols de Maria Vitória. E para fechar a rodada, Minas e CESP e Flamengo fizeram uma partida de que haja coração. Pelé e Bárbara abriram o marcador para o Minas e CESP. Ainda no primeiro tempo de partida, na etapa complementar, o Flamengo demonstrou que iria reagir e diminuiu com Michele. Mas a partida ela seguiu tranquila até que aos 48 do segundo tempo a Ana empatou e aos 50 a Carlinha fez o gol da vitória e da virada. Haja coração mesmo, hein, Isa? Com o fim dessa rodada, a Ferroviária é líder com 12 pontos, o Santos fica em segundo com os mesmos 12 pontos. Em terceiro vem o Corinthians com 9 pontos. O Inter ele está em quarto colocado com 8 pontinhos. O Kinderman e o São Paulo eles estão empatados com 7 pontos. Na sequência nós temos o Palmeiras, São José, Irandubá, Grêmio, Flamengo e Cruzeiro, eles que somam 6 pontos cada um. Em 13º colocado, nós temos o Minas e CESP com 3 pontos. E no fim da tabela, Audax, Vitória e Ponte Preta, que ainda não pontuaram nesta competição. Muito bem, Val. E de Brasileirão, nós vamos para a Seleção Brasileira, com o Torneio Internacional da França. Visando os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o Brasil está na França para a competição. Porém, nós tivemos 2 desconvocações. A zagueira Érica, que teve uma lesão na coxa esquerda, e a atacante Geice, que sofreu uma entorse no tornozelo. Uma pena isso ter acontecido, Isa.
A gente deseja uma boa recuperação às duas atletas, mas enquanto isso, as convocadas disputam o torneio. O Brasil estreia na quarta contra a Holanda às 7 da noite. Elas voltam a campo no dia 7, no sábado, às 9 da noite, contra as anfitriãs, a seleção francesa. E a nossa amarelinha, ela encerra sua participação no dia 10 de março, na próxima terça, às 7 da noite, contra o Canadá. E já na quarta, as atletas seguem ao país onde jogam. Boa sorte para as nossas craques! Quem também inicia a competição nessa semana, Val, é a nossa seleção feminina de base. Elas têm um campeonato sul-americano sub-20 para disputar em São Luís, na Argentina. O torneio, ao qual são as grandes vencedoras, inicia nesta quinta-feira, dia 5, às 9h45 da noite, contra o Peru. Elas ainda jogam no sábado, dia 7, no mesmo horário, contra o Paraguai. Exatamente, Isa. As brasileiras ainda terão uma partida contra o Uruguai e contra o Chile na próxima semana. A fase final está prevista para iniciar em 16 de março e a competição deve encerrar no domingo, dia 22. Então, boa sorte às nossas craques da base também. Bom, Isa, e para encerrar o nosso Conexão, a gente vai dar um giro nos internacionais, certo? Certo, Val, vamos lá. Apesar das competições estarem em pausa, a gente vai dar uma recapitulada. No campeonato inglês, nós temos pausa até o dia 22 de março e no campeonato francês as atividades voltam um pouquinho antes, dia 14 de março. Já no espanhol, no último domingo, dia 1º, nós tivemos rodada. O Atlético de Madrid meteu 3-0 no Real Sociedade e o Barcelona goleou por 5-0 o Madrid. O Barça é o líder com 59 pontos e o Atlético de Madrid vem em segundo colocado com 50 pontos. Agora a competição também entra em pausa e retorna apenas dia 22 de março. Isso aí, Isa. Competições pausadas, competições pegando fogo e a gente segue acompanhando tudo para levar o melhor conteúdo para você. E durante a semana você não pode esquecer de conferir todas as informações no site jogandocomelas.com.br e também nas redes sociais do Jogando com Elas. Isso mesmo, Val. E claro, sexta-feira nós temos um novo encontro no nosso podcast Dando a Letra, com tudo de mais curioso sobre o torneio internacional da França. Então não perca. Até lá, pessoal. Tchau! Tchau, pessoal. Boa semana!